Boa noite, estamos iniciando mais uma programação especial aqui para você, a Bíblia Ensina. Eu quero convidar você a orarmos. Maravilhoso Deus, Santo de Pai, seja com esse amigo, com essa amiga que está estudando a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a Bíblia Ensina, mais um estudo aqui da Palavra de Deus hoje. A Bíblia ensina qual a Igreja de Deus. Vamos lá hoje estudar aqui. A Bíblia ensina qual a Igreja de Deus. Chegamos ao estudo de número 11. A Bíblia ensina qual a Igreja de Deus. Vamos ver? Quem fundou a Igreja? Mateus 16. Vamos lá? Mateus 16 diz assim, ó. E o verso 16 diz assim: Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem fundou a igreja cristã? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja, tá certo? Jesus Cristo é o fundamento dessa igreja. Quem é o fundamento da igreja? Ele fundou e é também o fundamento dessa igreja. Quem é o fundamento da igreja? Vamos ver aqui. Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Então é Jesus Cristo. Ele fundou a igreja e é o fundamento da igreja. Como Deus atende e lidera a sua igreja? Está lá também em Efésios. Vamos lá? Efésios 4, diz assim, ó, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como Deus atende e lidera a sua igreja? Através dos dons especiais concedidos aos seus filhos. Quais foram as três ênfases do ministério de Cristo que devem ser repetidas por sua igreja? Marcos 2, de 1 a 5, e também os versos 11 a 13, Lucas 4, 31, 32, 38 a 40, 41 a 42, como são vários textos que você pode estar lendo aí na sua casa, tá bom? Jesus Cristo ensinava, pregava e curava. Eu quero deixar pelo menos aqui, um desses textos para a gente ler, para lermos aqui, né? Esse aqui de Marcos 2 diz assim, ó. Depois disto, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto às portas eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele e conduziram um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado correspondente ao que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados são perdoados. Então Jesus ensinava, pregava e curava. Você vai encontrar aí em Marcos 2, de 1 a 5, 11 a 13, Lucas 4, 31 a 32, Lucas 4, 38 a 40 e Lucas 4, 42 a 44. Como a igreja deve ser dirigida? Atos 6, vamos lá? Atos, capítulo 6, verso 1 a 4. Naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, pois as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonamos a palavra de Deus para servir a mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A igreja deve ser dirigida, dividindo as responsabilidades. Qual o melhor modelo a ser seguido pela igreja? João 13, vamos lá? João 13, vamos lá? João 13, 15, diz assim, ó. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. Pela pessoa de Jesus Cristo, é o melhor exemplo a ser seguido.
Qual deve ser o padrão do comportamento da igreja? De comportamento da igreja. Apocalipse 12, 17. Diz assim, ó. Irou-se o dragão significa o diabo, contra a mulher significa a igreja, e foi pelejar com o restante da sua descendência, luta, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. 2 fundamentos da igreja de Deus: guarda os mandamentos de Deus. Então, meu querido, se você está numa igreja que não guarda os mandamentos de Deus, fique esperto, né? A Bíblia diz que tem que guardar os mandamentos de Deus, que não são 8, não são 2, não são 5, não são 9, são 10, né? Os 10 mandamentos de Deus. E guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus, tá certo? Isso, guarda os mandamentos de Deus e segue o testemunho de Jesus. Que dom especial Deus vai dar à sua igreja? Apocalipse 12, 17, 19 e 10. 12, 17 já lemos, né? Então vamos ler agora o 19, verso 10, que diz assim, ó. 19 e 10 diz assim, ó. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e de seus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o dom de profecia também é manifestado através da igreja. Amém? E agora, sabendo que Deus possui uma igreja nessa terra, deseja você fazer parte dela e permanecer fiel até o fim? Amém? Deus tem uma igreja nessa terra, tá certo? Que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. E você quer fazer parte dessa igreja? Que guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus? Se é o seu desejo, levante a sua mão. Eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, grande Pai, abençoe esse amigo, essa amiga que está ouvindo, a guardar os mandamentos de Deus, ter a fé em Jesus e se unir à igreja de Deus aqui nessa terra. É o que nós te pedimos com perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém e amém. Amigo, Deus está chamando você para unir à igreja de Deus. Guarde os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. Que Deus abençoe você. Até o próximo estudo.